Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso podcast Mulher Direcionada. Mais um prazer imenso em estar com vocês, estar de volta. E eu quero muito agradecer a Deus e a vocês pela audiência que o podcast está tendo. E estamos aqui, mais um episódio de 2025. E eu creio que vai ser um diferencial na sua vida. Independente de quem você seja, do que você quer fazer, de onde você quer chegar, vai ser um momento assim diferenciado para você. Eu sempre prezo aqui em trazer para vocês conteúdos que de fato façam a diferença na sua vida e hoje não vai ser diferente. Porque, em primeiro lugar, eu quero, antes de apresentar ela, vamos deixar assim um pouquinho em suspense, agradecer a uma parceira aqui que é uma mulher assim extraordinária, sabe? E ela faz essas delícias. Eu estou aqui também para estar dando força às empreendedoras que estão começando. Então, os Sequilhos da Gel está aqui comigo e com certeza quem vai deliciar-se com ele é a minha convidada. E ela vai estar, gente, no workshop que vai acontecer dia 14 de junho, lá no edifício Orlando Gomes, na Avenida Tancredo Neves. É para você. Qualquer mulher que pense em se desenvolver no seu lado pessoal quanto no seu profissional. Estaremos lá com a equipe diferenciada de mulheres e vai ser uma tarde maravilhosa para se inscrever. Comenta lá, sabe, na gravação mesmo do YouTube, que eu entro em contato com você. Deixa seu contato lá que a gente vai se falando, tá bom? E não perca tempo, porque só são 50 lugares e já tem muitos lugares ocupados. Então, se você quer isso para você, vem com a gente, que eu e minha parceira Gal vai te receber junto com essas mulheres. E vamos para o que interessa, né? Vamos começar aqui e eu já apresento essa mulher, né? E hoje, gente, é o Dia da Assistente Social. E eu já apresento essa mulher aqui, linda, maravilhosa, a Abidjan Rosa, que é assistente social e que com certeza vai trazer muitos insights, porque ela tem uma história pessoal e de carreira muito intensa, muito bonita e muito profissional. Eu a sigo e tem dias que eu me inspiro. Imagine, se no Instagram ali, no seu dia a dia, ela já consegue inspirar, imagine quando as pessoas estão de fato diretamente com ela, ali compartilhando do seu desenvolvimento, sendo orientada, ajudada por ela, para que a gente realmente dê uma alavancada na nossa vida. Então, Abidjan, seja bem-vinda ao podcast Mulher Direcionada comigo, Marli Albuquerque. É um prazer ter você aqui. Quero que você fique à vontade nessa mesa e nos dê, assim, sabe, o prazer de conhecer sua história, de conhecer sua jornada. O tempo não é assim tão longo, eu queria ficar aqui umas 2 horas com você, mas eu tenho certeza que é o início de uma caminhada, certo? E que a gente vai conseguir aqui deixar umas gotas assim bem intensas aí para nossas vidas. Então, em primeiro lugar, se apresente, viu? Converse aí com o público, fale de você um pouco. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sempre gosto de estar em espaços em que eu acredito, então para mim realmente foi muito bom. Está sendo bom estar aqui com você, né? Para quem está nos assistindo, nos vendo, né? Eu sou Abdigia Rosa, sou assistente social de formação, ex-servidora pública. Hoje o dia da assistente social, do assistente social, e para mim é muito bom poder falar um pouquinho dessa jornada. Eu começo antes de empreender, né? Eu estou ali no serviço público, e no serviço público é que eu descubro que, como assistente social, eu poderia empreender também, e começo dessa forma, criando a IQ Social, no primeiro momento conciliando, né, com o serviço público e com empreender, até que eu entendi que para mim fazia mais sentido viver do meu negócio e atuar como assistente social com o meu próprio negócio. E aí eu crio a IQ Social, que é a minha empresa em matéria de serviço social, que hoje direciona mulheres, assistentes sociais, né, homens também, para desenvolver o seu trabalho por conta própria.
E desenvolvendo esse trabalho, eu comecei a ser notada dentro do setor, né, Hum, empresarial, e muitas pessoas que não eram assistentes sociais desejaram ser direcionadas por mim. E aí chega um momento que, em primeira instância, eu fico ali reticente, né, de não começar ou disseminar isso, abrir para outras categorias profissionais, até que eu me permito, e foi uma decisão que fez muito sentido. Então, além da IQ social, né, de ser responsável técnica na empresa, hoje eu direciono mulheres que desejam construir negócios lucrativos, sustentáveis e leves no digital, a partir da monetização das próprias trajetórias, né, de tudo que acumulou ao longo da sim, vida. sim. Então, hoje o meu trabalho é de estrategista digital, para trazer estratégias considerando essas mulheres e suas particularidades. Eu costumo dizer que esse lugar de assistente social, ele me potencializa muito Sim. enquanto estrategista de negócios, porque quando eu olho para essa mulher que vem para que eu possa direcioná-la a construir esse negócio no digital, esse olhar não é um olhar apenas para estratégia, né? Esse olhar é um olhar para estratégia aplicada àquela realidade. É um E, contexto, né? e essa minha formação enquanto assistente social é que me dá esse know-how, né, por uma questão de desenvolver, elaborar alguns instrumentos técnicos e, na verdade, empreender, isso, colocar eles ali para que eu possa desenvolver essa análise, esse diagnóstico, e a partir disso ser mais assertiva no momento de direcionar negócios femininos. Então, para mim, né, a minha formação como assistente social, ela só potencializa e eleva a minha performance como alguém que direciona negócios femininos. E o interessante na questão, né, que você tocou do ser assistente social, que, por exemplo, né, para mim, quando você diz assim, ah, você não, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Quando você fala assim, ah, eu sou assistente social, normalmente as pessoas levam isso para quem trabalha em hospital, quem está ali dando assistência a alguém que está passando por um momento difícil, quando acontece um desastre, né, natural, que precisa estar ali. Eu vejo muito, né, nas reportagens, as pessoas que estão desabrigadas, o assistente social vai lá, mas quando você traz a assistência social para dar um suporte para essas mulheres, ele toma outro formato. Sim. E é algo novo isso, né? É algo que está chegando. Na verdade, eu acho que perceber o serviço social nesse lugar ainda é algo que, do ponto de vista social, né, do entendimento social, as pessoas ainda não compreenderam, mas a Hum, gente tem buscado trazer essa perspectiva, porque sim, esse é um lugar, tudo que foi relatado é um lugar que está muito voltado para a política pública, que sim, é um sim. campo de atuação Da assistência social. Que de legal. assistentes sociais. Então, saindo do escopo da política pública, Hum, né, onde a gente desenvolve as ações profissionais, a gente tem uma gama de possibilidades de atuação, porque, em essência, assistentes sociais são pessoas, eu gosto de fazer essa analogia, tá? hum, Somos ponte entre o direito e o seu possuidor. hum, E todas as pessoas, né, todos os seres viventes aí, enquanto humanos, têm direitos sociais, sim, seja ele, né, numa condição ali de vulnerabilidade econômica ou outros tipos de vulnerabilidade, porque a econômica não é a única sim. vulnerabilidade que existe. Então, assistentes sociais, elas vão entender esse contexto, porque tudo passa pelo social, pelas relações, porque o S de social não é de concessão de benefício, é sobre Sei, relações sociais. Então a entendi. gente entende como que essas relações elas se dão no campo social a partir de tudo que foi construído socialmente. Quando entendemos e estudamos essa conjuntura, nós propomos intervenções profissionais que vão levar essas pessoas a acessarem direitos sociais. Que Então, bom. né, quem é rico ali tem a possibilidade de acessar, né? E quem, de fato, muitas vezes, né, aquela pessoa Não pobre tem também pode condições, né? acessar, mas aí quem não tem condições, o Estado é que entra para fazer essa provisão. Então, Sim, essa é a sim. diferença. Que legal. Mas você também fala de construção de ecossistema. Sim. Isso está voltado para a área da assistência social ou está voltado para
o digital, né, para essas mulheres que você quer, porque você tem uma máxima, né, transformar conhecimento em negócio, Perfeito. entendeu? Isso é para qualquer pessoa, né? No Certo. campo do serviço social, eu direciono essas assistentes sociais a serem empresárias, né? Então, assim, Ah, a construção de um ecossistema de faturamento é justamente para que você crie possibilidades ou diversifique possibilidades de você ter um negócio. sim. Então, cabe a assistentes sociais ou não. Quando são assistentes sociais, a gente traz isso para o escopo do serviço social. Quando não, é entender qual é a expertise profissional de cada um e estruturar, porque a expertise é a entrega. Mas o caminho para a entrega é justamente a estrutura, que é onde eu entro, né? Então, essa construção, ok, você tem um conhecimento na área de desenvolvimento humano. Perfeito. Você vai entregar como? Quais são os formatos? Para quem? Como que você vai comunicar com essas pessoas? Quais são as estratégias de atração? Então, é aí que eu entro para que ela consiga desenvolver isso. É interessante. E a gente, por exemplo, eu estou no digital. Entrei no digital em 2020, assim, por um motivo, e de repente a coisa foi tomando outro formato, até que hoje eu estou aqui, né? E são grandes os desafios. Por quê? Porque no meu caso, eu sou professora também. Hoje eu já fui na escola, entendeu? Então, assim, uma boa fatia do meu dia eu estou na escola, me dedicando lá. Mas o digital entranhou, né? E não só Sim, por conta do digital, por causa do propósito de querer ajudar mulheres. Eu entendi que a dor que eu sentia e que eu me ajustei e que eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão para receber essa cura, né? E sair daquele lugar, que eu entendi que outras mulheres também estavam passando pela mesma coisa, que eu poderia ser esse canal para ajudar essas mulheres. Mas é um desafio digital, sim, né? Como você falou, né? Como é que eu vou entregar? Como é que eu vou atingir essa mulher? De que forma? E outra coisa, eu percebo também que às vezes a gente começa no digital, como eu comecei de início, para divulgar as minhas palestras. De repente veio a mentoria, porque a própria palestra já leva a gente a criar um método, e de repente eu me tornei escritora. E é um desafio quando chega esse momento, porque focar em quê, né? Mas aí eu queria que você falasse sobre propósito, porque eu entendo que o propósito é aquele que te faz sorrir, sim. né? Eu fui fazer uma terapia e aí minha terapeuta disse assim para mim, Marli, quando você fala nisso aqui, o seu sorriso, eita, é isso que grita dentro de você, né? Você concorda Uhum, com isso? concordo. E eu tenho uma máxima que propósito e lucro podem muito bem andar juntas, juntos. Eu até faço uma brincadeira que todos os dias eu acordo com o meu propósito gritando. Na mesma intensidade que eu entendo que porque o propósito está gritando, eu preciso ser muito bem remunerada por isso. Porque, infelizmente, ainda há esse pensamento de que se é propósito, tem que ser gratuito. Se é propósito, tem que ser o preço tem que ser pequeno, e ainda me traz a conversa do valor social. Ainda mais para você que está E aí ligada eu a isso, sempre né? ainda brinco, né? Eu digo, gente, e quem tá falando é uma assistente É social, social. tá? Então, Pois é. desse lugar de que quem sustenta o propósito é o CNPJ. Se o Sim. CNPJ estiver mal das pernas, não tem propósito, por mais lindo que ele seja, que fique de Fica de pé. pé. E aí, quando você traz essa coisa de, entrei para fazer ali a divulgação das palestras, e depois veio mentoria, e depois me tornei escritora, aí a gente está falando sobre estrutura do Do negócio. negócio. Porque esses são dentro da sua esteira, são formatos de entrega. Então, quando eu paro para fazer a estrutura desse negócio, eu vou entender como que essa solução ela vai ser vendida, né? Se isso é executável dentro da sua estrutura, se está com a precificação alinhada ao Sim, potencial de retorno do outro ao acessar o que você está trazendo, e diante disso tudo, a gente constrói realmente nessa estrutura, é a estratégia do negócio com uma estrutura que faça sentido não só para quem vai acessar, mas também para você, porque eu sempre digo que quando colocamos alguma coisa no mundo,
tem que beneficiar os dois lados. Com Então, certeza. beneficiando os dois lados, com a estratégia, né, alinhada à estrutura do negócio, a gente consegue fazer com que esse negócio ele gere impacto, ao mesmo tempo que você prospera e que seja lucrativo, sustentável, mas que seja leve também. Com certeza. E assim, né? Por exemplo, eu não sou palestrante porque caiu de paraquedas no meu colo, né? Hum. Eu fiz um investimento. Eu Sim, até falo, né? Eu digo para as meninas, e às vezes eu falo até no meu Instagram, que não caiu de paraquedas. Foram 18 meses de investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro. sim, Então, e não me custou muito baratinho, né? Porque eu busquei fazer em um instituto de nome, de sim, resultados. E eu não sou mentora também porque caiu de paraquedas. Ah, eu vou ser mentora porque é bonitinho, porque todo mundo é. Não. Eu me preparei, fiz várias formações. Por sinal, tem uma semana que eu passei por uma reciclagem de uma imersão de 4 dias sim, para aperfeiçoar isso. Então, assim, as pessoas também precisam entender que esse lugar, ele precisa de um investimento e que sim, tudo que a gente investiu também a gente precisa receber, né, esse retorno. Tudo que a gente semeia, a gente tem que colher. E até foi engraçado, eu estava fazendo uma consultoria e a mentorada chegou para mim toda confusa, porque eu quero ser coach, porque eu quero ser mentora, porque eu quero ser isso. Eu digo, e você sabe qual é a diferença do coach para mentor? Né? Então, assim, às vezes as pessoas veem muito esse movimento, né, na internet, até se apaixona, porque também tem um chamado, eu sim, acredito, dentro dessa proposta, mas às vezes vem sem ter a noção, né? E eu disse a ela, não, na mentoria a gente vai traçar aí umas metas, umas ações, a gente vai ter que modelar isso aí para você entender de fato o que é cada um, para você entender de fato em que lugar você quer estar, né? perfeito. Então, assim, eu queria que você falasse aí para as meninas, né, para as mulheres principalmente, essa questão sua do. Quando você diz assim, eu abri mão de 2 concursos públicos para viver do meu negócio, Uhum, né? Eu sou funcionária pública e tudo tem um contexto. Eu pensei uma certa vez em fazer o mesmo, uhum, mas eu tinha 3 filhos na época, né? E eu não estava pronta. Outro detalhe, na verdade, mas eu quero que você fale, porque às vezes tem pessoas que querem tomar decisões arbitrárias. E como você tem experiência, queria que você deixasse aí um recadinho bem especial para trazer essa consciência de que todo passo precisa ser muito bem sim, pensado, sim. estruturado. Eu deixei o serviço público, mas eu conciliei por 7 meses, né? Então, Uhum. conciliei por 7 meses até que, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da realização, não fazia mais sentido. Isso. Então, chegou um momento em que, é, sei lá, em, em um mês eu fazia o que precisava de 6, um ano no serviço público, não fazia sentido. E aí, quando eu fui realmente olhar para mim, porque tem uma coisa muito interessante na questão da tal da estabilidade, Sim, porque existe toda uma construção, e aí o lado da assistente social entra, né? Existe toda uma construção sócio-histórica para esse lugar da estabilidade, que tem uma raiz na gênese do Brasil, né? sim. Então, E o é, pessoal só procura o concurso público nesse sentido, existe né? Eu essa quero ter construção. estabilidade. Então, essa construção faz com que as pessoas não tomem essa decisão porque de fato pulsa no coração. Isso. É porque foi construído socialmente que o melhor lugar é o Era o serviço serviço público. público. Então, só Bem isso que mesmo. muitas vezes, quando você vai olhar até do ponto de vista financeiro, de percepção financeira, Sim, nem faz sentido. sim, E aqui eu acho que essa pessoa precisa olhar realmente se faz sentido para ela. Então, por sim. exemplo, eu fui pela via do concurso público porque foi o que disseram para mim que eu podia fazer, que não tinha outro caminho. Só que a Abdijan é livre. Isso. A Abdijan gosta de construir riqueza. A Abdijan não gosta de estar em subordinação. Então eu ia de encontro ao que era a minha essência para caber num entendimento social. Então acho que é isso que tem que se pensar. Com Qual é a certeza. razão do seu movimento? Por que você age dessa forma? Por que você pensa dessa forma? E aí me encontrei. E uma vez que me encontrei, obviamente, entender é o momento, né, de sair, de abrir, conciliei Isso. por 7 meses. E após essa conciliação, eu
decidir pela Realmente, né? exoneração para Isso poder sair, aí. porque já não compensava em nenhum modo, nem financeiro e nem de realização. Com certeza. E essa questão da realização, né? Por exemplo, eu também entrei no concurso por conta disso. E Uhum. agradeço muito ao meu pai, Sim. porque foi ele que foi na minha casa. Eu me lembro que na época eu estava desempregada e com os filhos, né? O caçula estava bem pequeno. E ele, Marli, abriu concurso para professor. Eu estava com 29 anos já, né? E ele fez, é o último para quem tem magistério, faça, para você garantir uma estabilidade. E era sonho de meu pai. Então é isso que eu quero deixar claro. São fases, ciclos da vida, Uhum. sabe? Porque infelizmente teve alguém que disse assim para mim: você deveria ter largado tudo. Eu disse, mas só falta 2 anos para eu me aposentar. Então, vale a pena, né? Não vale. Sim. Não vale mais a pena eu abrir mão, né? Uhum. Então, assim, então, aí quando meu pai fez essa proposta para mim, eu fui lá e fiz. E engraçado que eu, quando vi o edital, eu disse, meu Deus, eu estou tanto tempo parada. Esse pessoal que já está formado em pedagogia vai me engolir. Mas, gente, às vezes a gente subestima tudo que a gente tem, né? Uhum. De habilidade. E eu me lembro que o que me fez passar na frente de muita gente foi a redação. Não é à toa que hoje eu sou escritora, né, gente? Eu vou puxar Sim. aqui para mim, né? E eu passei nesse concurso, né? Então, assim, um dia eu falei na escola, eu disse, gente, eu caí assim de paraquedas, caí mesmo, porque eu não escolhi, eu disse, eu vou lá fazer. Não, foi meu pai que veio e trouxe essa oportunidade para mim. Chegou um momento em que eu quis voar, não consegui, né? Mas hoje chegou o momento, Uhum. sabe? E eu digo assim, eu estou em transição de carreira, porque eu estou me preparando para quando a aposentadoria chegar, né, bicho? Falta pouco e que Deus me abençoe nisso. Quando essa aposentadoria chegar, e eu vou me dedicar 100%. Mas eu me lembro que eu dizia assim, tem um vulcão dentro de mim, gente, querendo entrar em erupção, eu não estou sabendo administrar. E foi justamente quando eu tomei a decisão de fazer esse curso para palestrante que eu fui entendendo realmente o que é que estava acontecendo comigo. Então, gente, é um processo, sabe? E eu vejo muito você falar disso, né? Sigam a Abidjan, diga seu Instagram aí. @Abidjan, que é Abidjan. Como é um nome que é incomum, quando você bota ABID, já aparece, tá? Abidjan Abidjan. Rosa, e lá você vai encontrar e trazer conteúdos voltados à monetização do conhecimento, à construção de um negócio no digital. Eu vou colocar também, gente, cá na legenda, tá bom? O Instagram dela. E sigam ela, porque, como eu disse, né? Como eu trabalho, né? Tenho um outro trabalho, tem dias, eu tô precisando de uma, uma mentora, viu, gente? Tem dias que eu digo, meu Deus, e hoje, né? O que é que eu vou colocar hoje? Porque eu não gosto de colocar por colocar. Eu vou Sim. botar uma foto e botar lá. Hashtag felicidade. Não, gente, eu não sou influenciadora digital de frase motivacional e vejo muitos, mas não é esse o meu papel. Sim. Então, eu procuro sempre botar algo que realmente tenha consistência dentro dos valores que eu acredito e dentro do meu propósito, né? E às vezes é vendo os seus stories, vendo o seu feed de outras mulheres, a Yasmine, Sim. que eu amo também, né? Queria muito ter estado ontem lá, mas não pude. Aí essas mulheres, elas com a expertise delas dentro do digital, imagine, ali no gratuito já conseguem dar um start, né? Mas a gente precisa, a gente precisa. Sim. Eu amo ser mentorada, viu? Eu sou, mas eu amo ser ensinada, porque é algo assim que faz a gente crescer e a vontade que a gente tem é de reverberar isso na vida de outras pessoas, né? Então, vamos seguir aqui. Eu queria fazer aqui uma enquete com você. Perfeito. Antes de falar do último, chegamos? Uma enquetezinha com você, assim.
eu me lembro de Marília Gabriela, né? A gente Uhum. fica aqui, é cor de rosa, choque, eu me lembrei. É seu tema, vídeo, já é isso? Não provoque. Ó, gente, é porque eu tenho 54, eu não tenho vergonha de dizer quantos anos eu tenho, não. Eu tenho 36. Ah, gente, não é do tempo dela, não, meu Deus do céu. Marília Gabriela cantou essa música aí no programa dela, que eu nem lembro o nome, viu? Mas era alguma coisa de mulher. E ela fazia essa enquetezinha, né? Vou fazer contigo, tá? Você escolhe ou uma palavra ou uma frase para você falar de cada coisa que eu vou citar aqui para você. Pode ser uma frase. Pode ser, né? Aí você que escolhe se você resume em uma frase ou em uma palavra, Ok. Uhum. dentro do que você sentir aí. Começar por uma cor. Você tem uma cor preferida? Rosa. Rosa é uma cor Rosa, que eu né? gosto. Você tá muito linda. É. Uma comida. Baiana. É baiana, né? Com uma boa baiana, a baiana, né? Um lugar. Salvador. Sou suspeita para falar que eu amo essa cidade. É, né? Salvador. A nossa cidade está precisando de cuidados, né? É. Verdade. Família. Alicerce. Base. Base. Projeto. Projeto, escala, impacto. Eu acho que quando penso em projeto, né, o que é que eu quero impactar cada vez mais pessoas, né? Eu acho que é impacto, legado. Obrigada, né? Legado. Time. Vitória! Gente, encontrei alguém. Vitória! Ai, 1-0, 1-0, gente. Vitória, né? Tinha que ser, gente. Vitória. Um dia que chegar. Tiver um Bahia aqui, ainda bem que eu não perguntei sobre ti. Mas o Vitória. Uma profissão. Serviço social. É sua paixão, né? É, porque eu acho que o serviço social, ele nos dá uma possibilidade de leitura muito ampla. Então, se me perguntasse, Bi, você pode voltar no tempo e escolher uma profissão, eu escolheria ser assistente social porque ela me potencializa em todas as minhas outras, em todos os outros papéis sociais que eu Que você atuo. atua. Então, eu consigo olhar de uma forma mais profunda, então eu faria serviço social novamente. De novo. Que bom. Ui, e agora eu queria que você desse um recado ali, ó, e bem específico, de tudo que a gente conversou aqui, mas que você fizesse um resumo para essas guerreiras, porque eu falo no meu livro, né, que não está aqui, é um livro de coautoria, Empreendedorismo Feminino. Ah, minhas guerreiras, Ai, que energia gente, boa que sentimos nessa energia. nossa Isso é conversa. coisa, Para sabe, vocês gente, de levarem no celular. coração, O que que eu preparei um faço resumo bem aqui? especial. Um Eu lembrete acho da que tá. força que reside em cada um. Pera aí, gente. Só faltava essa aqui do meu celular. Mas assim, aí eu falo, né, que toda mulher ela já nasce empreendedora, Sim. né? E que a gente tem uma agenda que não dorme. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu vou dormir e já estou ali projetando. E isso a gente precisa até, né, tratar, porque fica um ativismo mesmo mental que às vezes atrapalha até o nosso sono. E eu falo que toda mulher já nasce empreendedora, né? Ela já tem algo ali, porque o cuidar de pessoas também é empreender em vidas. Então, assim, falar para essas mulheres, porque eu sinto que tem um cansaço às vezes, a mulher fica desmotivada. E eu falo porque eu ouço mulheres assim como você. E uma outra pessoa que eu atendi, ela falou bem assim para mim, eu preparei tudo no Dia das Mães, mas pensa que foi um caos, Marli. E aí ela começou a chorar ali, entendeu? Então, assim, as mulheres cansam, né? É muito emocional. Então, assim, dê uma palavra para as mulheres aqui. E eu acho que, primeiro, né, cuide de você e da sua energia. E não coloque nenhuma opinião sobre você acima do lugar que de fato deve ocupar. Só você sabe as dores e as delícias de ser quem é. Só você sabe o que você precisou passar para chegar até aqui. A opinião dos outros com relação a você é a opinião dos outros, não necessariamente é a verdade.
fique presa à sua verdade, aquilo que de fato faz sentido para você. Dê muito menos atenção, dê muito menos atenção ao que pensam e foque muito mais no que você é. Se aproprie da sua potência, daquilo que você já construiu até aqui, porque sendo mentora de mulheres, uma das coisas que eu mais vejo são mulheres que não conseguem se perceber a partir do que são, daquilo que já geraram e do que podem levar outras pessoas a viver. Então, quando você se apropria de si, você tem a coragem de falar o quanto que você vale, de cobrar o que você merece, de entrar nos espaços e se colocar a partir daquilo que de fato você é, com segurança, com clareza, com virtude. Então, se eu posso trazer aqui um conselho dentro da minha metodologia, uma das coisas que é pilar é o desfrute. E muitas vezes a gente abre mão disso, de parar, de se celebrar, de tirar um tempo para fazer o que gosta. E desfrute, para mim, é recarga, é combustível, acelera resultados, faz com que você fique mais criativa. Então, reserva um tempo para você, assuma um compromisso contigo, que você vai ver que as coisas, não que elas ficarão fáceis, né? Mas elas ficarão mais leves. Que ótimo, gente. Já vou para casa leve. Já vou para casa mais leve. Gente, essa questão da gente entender que a gente é esse autoconhecimento, isso foi desbravador para mim, sabe? Tão desbravador, quase que não sai, gente, essa palavra. Que acontece assim, essas coisas assim, e eu me divirto, sabe? É o celular que fala, é algo que não sai certo naquele momento. Eu me lembro que eu estava numa live, gente. É, eu estava numa live e de repente passou um mosquito. Passou um mosquito e eu fui fazer assim. Quando eu fiz assim, o celular foi junto. E aí eu fui pegar esse celular e eu voltei para a live e disse, gente, eu nunca pensei que eu fosse ter aptidão para stand-up, mas aconteceu aqui e agora. Então, assim, mas a gente supera essas coisinhas, né? Quando a gente está certa de quem somos, a gente está segura de si, a gente consegue ressignificar, a gente consegue fazer a coisa voltar ao rumo ali, mesmo depois de uma gafe dessa, de bater no celular para tirar um mosquito que estava incomodando, ainda bem que não quebrou meu celular, né? Mas foi assim, muito engraçado, mas eu voltei para a live, gente, não ia perder minha live, né? Então, estava tão boa a live, eu ali desenvolvendo algo que eu queria, e enfim, mulher, se cuide, se ame, se valorize, busque ajuda. Porque a gente não vai sozinha, não. A gente pode até ir, né? Como se fala. Sozinho você até vai, mas com ajuda, com certeza você vai mais longe, né? E já quero agradecer, Abijam, por você ter vindo, me dar o prazer de sentar nessa mesa comigo. E claro que eu não ia deixar você sair daqui de mãos vazias. Gente, esses são os meus livros, meus filhos. E eu trouxe esse aqui especialmente para você, Muito viu? obrigada. Esse é o meu livro A Leveza de Ser, um livro que foi construído assim em um momento bem delicado, né? Quando eu passei pela cirurgia para a retirada do câncer de tireoide, tanto sim que aqui a foto eu botei intencional mesmo, porque foram tardes de domingo em que realmente Deus falou muito ao meu coração e eu quis compartilhar isso com os meus leitores. Então, vai aqui de presente para você, Ai, viu? que Que honra. essa leitura seja bem especial na sua vida, Será. viu? E muito obrigada, Um tá? prazer imenso estar aqui. Tá bom. Obrigada Quer pelo convite. agradecer? Quer deixar uma última mensagem? Quero agradecer, né, pelo convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui com você. Espero ter contribuído com essa construção aqui que está sendo Sim, feita, sim. né, nos podcasts e que eu possa ter tocado a vida de muitas mulheres que estão aí do outro lado, na dúvida, que você se reconheça. E uma coisa que eu falo lá no meu perfil, e vambora. Vambora, Vambora. gente. Vambora com a Abidjan. Não esqueça de segui-la, tá bom?
E obrigada, viu, Foi um por prazer. esse momento. Foi maravilhoso. E para vocês, muito obrigada e até a próxima com o podcast Marli Direcionada comigo, Marli Albuquerque, tá bom? Tchau, tchau.